Pode chegar, puxa a cadeira, pega um café. Vamos falar hoje sobre democracia e Estado. Beleza? Vamos lá então. Se você está passando por aqui agora nesse site, né, ele foi criado em virtude das emergências da crise do coronavírus, né, a necessidade aí minha de me conectar com os meus alunos aí de rede pública e privada. Esse conteúdo serve para Enems vestibulares, beleza? Né? Mas se você tem interesse aí nos tópicos ligados à democracia e formação do Estado, esse vídeo ele pode ser entendido como um vídeo introdutório para poder pensar aspectos do sistema democrático e do que é o Estado e de como ele é formado, beleza? Para isso a gente vai caminhar por alguns teóricos para poder esclarecer nossa percepção sobre o que é o Estado, como ele é formado e por que democracia. Vamos lá? Bom, e se você é estudante e vai fazer o Enem, vai fazer vestibulares outros e precisa ir bem na área de humanas e principalmente bem na redação, esse vídeo é importantíssimo. Por quê? Porque ele toca temas ligados à filosofia, toca temas ligados à história, toca em temas também ligados que são fundamentais para você fazer uma redação de qualidade. Em outras palavras, você pode e deve prestar muita atenção nas áreas de humanas, porque redação, normas técnicas, né, escrita, norma culta, beleza? Agora, a capacidade, sair do lugar comum de reflexão e fazer uma redação com substância, é inevitável que para isso você tenha que beber da água, né, dos conteúdos aí da área de humanas, filosofia, sociologia, história, geografia e por aí vai. Então, a gente vai pegar nessa perspectiva. Pensando em redação. O tema de democracia e Estado é muito importante, porque em redação, alguns temas são voltados à cidadania, direitos, a importância da intervenção do Estado para a condição social, né, para que haja um sistema democrático, de fato. Então, para você que está pensando em redação em alguns temas que podem ser ligados às condições sociais, políticas e jurídicas dos indivíduos quanto cidadão, essa aula vai dar alguns caminhos para que vocês reflitam sobre a condição do ser humano dentro de um Estado democrático e o que é um Estado. Beleza? Mas para isso, a gente vai ter que dividir nossa linha de reflexão em dois momentos. A primeira, a gente vai fazer uma reflexão geral sobre o que é a formação do Estado, o que é um Estado, beleza? A partir de alguns autores. E o segundo momento, ele vai servir para que a gente pense o que é um modelo democrático implantado sobre esse Estado, né? E como esse modelo democrático, ele age, ou deveria agir, né? E aí a gente vai começar, a partir dessa perspectiva, a avaliar a qualidade democrática que alguns estados dão aos seus cidadãos, beleza? E a gente vai definir o nível de saúde das democracias, né? Um tema que é tão caro discutir hoje. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, primeira coisa é um exercício intelectual. Gostaria que vocês pensassem o seguinte: imaginem só 200 milhões de pessoas vivendo dentro de um determinado espaço, sem regra, sem lei, sem nenhuma forma política, governamental, sem nada. Parece caótico, né? Muito caótico, obviamente, né? Como alguém ou alguma coisa vai definir os limites que os indivíduos têm dentro das suas ações? Sem o Estado, sem uma regulação mínima, não tem como existir essa regulamentação das relações sociais. Beleza. Se você é anarquista, você deve estar falando agora, você está errado. Beleza, tudo bem. Eu vou pegar as reflexões de Estado de intelectuais contratualistas, beleza? E para esses pensadores, o Estado ele é uma saída do estado de natureza, uma saída daquela condição primária humana de grupos pequenos governados apenas por certos costumes, passando a estruturas sociais mais complexas governadas por um sistema jurídico político. Beleza? Então, vamos lá. Depois a gente pode fazer algumas reflexões sobre os pensamentos principais, teorias políticas aí para talvez esclarecer, que isso é importante no nosso momento, né? Muita gente fala de teoria política e de econômica e não faz ideia do que está falando. Mas vamos lá. Primeiro,
Vamos pensar, vamos partir de um pensador grego, que é o Aristóteles, é do século IV antes de Cristo, né? Ele é um pensador socrático, isso quer dizer que ele fazia a reflexão a partir da natureza, né? Em outras palavras, da condição social, do pensamento do indivíduo como ser político. Ele pensa a sociedade, ele pensa políticos, pensadores socráticos. Vamos lá. Então, Aristóteles ele vai ter uma visão bem interessante do que é humano, e um trecho do livro A Política, de Aristóteles, define um pouquinho dessa característica humana, que para Aristóteles, o humano ele é, antes de tudo, social por natureza. Então, para Aristóteles, está na natureza humana ser social, se relacionar, estar em grupo e tudo mais. E Aristóteles ainda fala mais, que fora da sociedade, um indivíduo ou é um bruto, né, ou é um Deus, que não precisa de outros indivíduos para poder se alimentar, se relacionar e basta em si mesmo. Né? Então, para Aristóteles, existe essa necessidade dessa relação dos indivíduos entre si. Essa relação dos indivíduos entre si, esse costume, essa tradição do caráter religioso, dos mitos fundadores, entre outras coisas mais, vão gerar formas de organização social. E essas formas de organização social que as pessoas entram em acordo, muitas vezes ou não, né, de como deve ser, essa forma de organização social a gente chama de Estado. Aí você que já futucou um pouquinho mais na área deve estar falando o seguinte, mas tem vários pensadores que têm outras definições para Estado, né, sobre a formação dos Estados segundo os tratados do século XVI, ou outra forma de organização. Beleza. Mas para poder simplificar, para quem é estudante, de maneira introdutória, é importante a gente entender que Estado será aqui para a gente uma organização política produzida por um grupo social com o objetivo de definir regras, organização, estabelecer as definições jurídicas, políticas e organizacionais dessas pessoas nessa sociedade. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vou partir aí para o século XVI. No século XVI tem um pensador contratualista bem interessante, que é o Thomas Hobbes. No livro Leviatã, né, de Thomas Hobbes, O Estado, um mal necessário, né, Thomas Hobbes, que nasceu em um período de guerra civil, e teoriza a partir do medo, inclusive, vai pensar o seguinte, olha, o ser humano, mal por natureza, precisa de um elemento exterior a ele para poder controlá-lo. Então, a sociedade, com medo mútuo, para que criasse, segundo a teoria do Hobbes em Leviatã, para que houvesse uma organização e uma proteção às condições individuais de existência, as pessoas se reúnem, ou as pessoas entram em acordo que deve existir um Estado, e esse Estado deve reger com força e autoridade, né? Por isso ele é um dos teóricos ligados a um movimento absolutista, com força e autoridade, os indivíduos, porque sem o Estado os indivíduos vão se matar. Essa é mais ou menos a ideia do Hobbes. Ele tem uma visão depressiva, né, da existência, da condição e da natureza humana. Né? Bom, depois de Hobbes, em um outro momento já, Hobbes é importante porque ele pensa de maneira contratualista, e o contratualismo vai ser uma das bases para a gente pensar depois do Estado democrático, mesmo que o pensamento dele inicial não seja, beleza? Tem um outro pensador, o John Locke, né, que vai estar ligado aos movimentos aí do pensamento iluminista aí mais tarde. Ele vai pensar o seguinte, olha só, esse negócio de um Estado autoritário, não social, onde os indivíduos não têm direito nenhum, tipo absolutista, esse negócio é uma furada. Né? Para John Locke, a ideia é o seguinte, esse pensador também aí do século XVI, XVII, né, mais ou menos. Esse pensador ele vai teorizar o seguinte, olha, o ser humano ele nasce com qualidades que não podem ser separados dele. Né? Isso no campo do direito vai ser entendido como os direitos naturais. O ser humano nasce livre, o ser humano deve ter liberdade política e deve ter liberdade à propriedade privada. Então, tudo que ele produzir deve ser dele, essencialmente, assim como a vida dele. Então, o John Locke ele vai teorizar uma coisa que é bem importante para a gente, que para John Locke, o pensamento
dos direitos naturais, vão colocar o ser humano acima do Estado, dos poderes do Estado. Então, para John Locke, o Estado não pode fazer qualquer coisa com o cidadão. Então, existem elementos que estão acima do Estado, beleza? E esses elementos que estão acima do Estado são os direitos naturais desses indivíduos. Massa, beleza. Pense lá que ele é um autor importante na área do liberalismo, principalmente liberalismo político, né? Depois vai germinar dele também e de outros autores mais do liberalismo econômico, mas vamos lá. Bom, tem um outro autor, também contratualista, que não é tão depressivo como Thomas Hobbes, né? Não é tão descrente da humanidade como Thomas Hobbes, que é o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social, vai pensar mais ou menos o seguinte: falar, os seres humanos são livres, ou eram livres no estado de natureza, dotados de se organizar, eles não eram, né, malignos como no pensamento hobbesiano, mas esses seres humanos, eles abandonam o estado de natureza porque o Estado, o contrato, fazem um contrato porque o Estado, que surge desse contrato, ele vai dar certas garantias e condições que essas pessoas querem. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele pensa nesse Estado como uma consequência natural desse acordo entre seres humanos. E para ele é lógico que é o seguinte, se as pessoas estão dentro de um Estado e entram em acordo para viver juntas e para formar um Estado, para criar um organismo político que administra essa sociedade, então o Estado jamais pode tomar atitudes que sejam contrárias à população, né? Então, esse pensamento contratualista do Rousseau, ele vai ser importante principalmente para a gente pensar a função do Estado. Ora, se todos nós trabalhamos dia a dia, que erguemos paredes, educamos nas salas de aula, que dirigimos caminhões, que vendemos produtos aí na loja, que produzimos no campo, tudo mais. Se todos nós estamos dentro de um Estado, e se todos nós construímos esse Estado, então o que é coerente é que esse Estado também sirva às nossas intenções, porque, afinal, isso é um sentido de liberdade. Para Rousseau, o que dá característica de liberdade para o indivíduo é o indivíduo viver conforme as leis que ele mesmo produz, né? Então, a falta de liberdade ou a limitação das liberdades, quando essas limitações de liberdade são construídas pelos indivíduos, para Rousseau é fantástico, porque os seres humanos, para viver em sociedade, eles criam limite para as próprias liberdades, para permitir com que outras pessoas convivam com eles. É a mesma coisa de você estar em casa no final de semana, vai ligar o som alto, tal, e aí acaba incomodando o vizinho. Então, por consciência, você deve se limitar no volume do som, para evitar que a sua liberdade de ouvir o som alto interfira no vizinho, né? Então, recite Rousseau quando você tiver um vizinho enchendo tua paciência quando estiver estudando. Vamos lá. Isso é uma característica democratizante, né? E, inclusive, outros autores, por exemplo, como Locke, advogam pela resistência da população quando o Estado ele é contrário aos interesses dessa própria população. Então, existe um fator de rebeldia civil que humaniza o indivíduo quando o Estado ele age de maneira a desrespeitar essas liberdades individuais e também esses interesses coletivos. Isso é importante pra caramba. Outro autor também mais ou menos o mesmo período de Rousseau, que é o Montesquieu. De Montesquieu, é interessante que a visão dele vai ser contrária àquele antigo regime, ao regime absolutista. Então, ele vai teorizar os três poderes que serão, como eu posso dizer, a forma política base dos sistemas democráticos modernos. Em outras palavras, o que Montesquieu pensou? Ele pensou que o rei não deveria ter todos os poderes, que o poder do rei deveria ser dividido entre legislativo, executivo e judiciário. Quem faz as leis, quem administra o Estado e quem define as regras, implanta as leis e faz a avaliação jurídica de quem quebra as leis, né? Esse modelo de Montesquieu é um modelo que vai apontar para um tipo de republicanismo, mas é bem interessante porque ele vai ser um modelo que será utilizado até hoje, né? Já que
são democracias representativas. Eu não vou entrar nos méritos de democracia direta, democracia representativa aqui, mas é só para poder pensar as relações do Estado. Então, chegamos ao senso de pensar que o Estado é formado por um agrupamento de pessoas que trabalham, produzem, se relacionam umas com as outras e criam um organismo político e dão para esse organismo político direito de definir os limites individuais, porque esses limites individuais são importantes para que as pessoas convivam entre si. Esse é a base do pensamento de organização de um Estado quando esse Estado se pretende democrático. Beleza. A nossa democracia é uma democracia representativa. O que acontece? Que é diferente da democracia grega. Na democracia grega, o indivíduo, que é concebido como cidadão, como eu já falei aqui no vídeo, se você não viu ainda, vai lá e dá uma futucadinha nele, olha ele lá. Na democracia grega, um grupo que era concebido como cidadãos era muito pequeno, né, participava lá na Ágora, debatia tal, e as eleições, aliás, a definição das regras eram diretas. Então, eles votavam nas regras que eles queriam diretamente. Beleza, essa é a democracia direta. O indivíduo sempre tem, a todo momento, a capacidade legislativa e vota, e participa da vida pública. E é honroso, e é concebido como status, a ideia de participar da vida pública. Na democracia representativa, a vida pública ela é mais distante. Talvez por isso aquele distanciamento empático pelo sistema político. Né? Na democracia representativa, o indivíduo vota, e ele vota não nas leis, e portanto não é direta, ele vota em alguém que define as leis, alguém que administra o Estado, já que os cargos do judiciário no nosso modelo político, quase como um todo, são ligados à indicação ou se não um concurso público, né, de magistrados. Vamos lá. Então, dentro do nosso processo democrático, a gente se aliena, em outras palavras, se separa da condição de decidir sobre a nossa vida por um espaço de mais ou menos 4 anos. Então, o resultado disso é que durante 4 anos, alguém tem o poder de decidir sobre a sua vida integralmente, sem que necessariamente você consiga estar lá conduzindo a forma política ou votando nas leis. Então, para poder abrir algumas brechas de questionamento, vamos lá. Ora, se os indivíduos exercem a democracia, e se, para exercer a democracia, é preciso de liberdades individuais, liberdade política, ter a liberdade de votar e de ser votado, a liberdade de ser concebido como cidadão livre, a liberdade de expressão, são liberdades fundamentais para se exercer a democracia. Caso contrário, não tem como ser democrático em um espaço onde as informações são limitadas e as pessoas são impedidas de se manifestar politicamente. É por isso que, quando a gente está em um regime que limita politicamente o acesso à informação, a gente chama isso de regime autoritário, ou vocês também vão pensar em ditadura. Beleza? Esse é um dos conceitos para a gente pensar a ditadura. Então, a democracia, ela se alimenta dessas liberdades, mas uma pessoa não consegue exercer a plena democracia apenas pela liberdade de votar, apenas pela liberdade informacional ou de opinar sobre a política, né, de pensar politicamente. Dentro do nosso sistema é muito complexo, porque para que o indivíduo tenha a condição de participar politicamente, ele precisa saber de qual tipo de jogo político ele faz parte. Então, o índice, a qualidade educacional, principalmente para a orientação política, é extremamente importante. Segundo, né, para o indivíduo participar politicamente, para ele ter o status de cidadania, é fundamental que ele consiga se alimentar. É essencial que ele tenha condição de moradia, né? Em outras palavras, existem condições fundamentais de onde deve partir um cidadão para que ele exerça com qualidade a vida democrática. E se assim fosse, no sentido geral, nas qualidades gerais, liberdades e possibilidades sociais base, ainda assim, como a gente pode perceber, inclusive atualmente, a democracia ela pode ser atravessada por, primeiro, representantes que têm interesses que são pessoais e não coletivos.
Então, eles são eleitos com pautas coletivas, mas quando entram, eles atravessam ou colocam de lado as pautas coletivas para poder se beneficiar, que seja econômico ou politicamente, ou também, isso é característico do nosso sistema operacional econômico capitalista, o sistema democrático, ele é atravessado por interesses econômicos, em outras palavras, empresas, grandes corporações, tem líderes, né, tem representantes que vão lá no Senado, que vão conversar com o presidente, que vão conversar com outros grupos políticos e acabam pressionando politicamente para que os interesses dessas grandes corporações sejam atendidas, mesmo que contrariamente ao interesse da população no geral, né? E dentro desses exemplos abstratos, vocês podem encaixar 1 milhão de informações quando abrirem os jornais por aí afora, beleza? Então, valeu, se gostou do vídeo, veio até aqui no final, dá um joinha, beleza? Lá, se inscreve no canal se não for inscrito aí, que a gente sempre lança vídeo, se você se interessou pelo conteúdo. E aí, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.